Bom, potência, né, de um número complexo na forma trigonométrica. Então, o que que nós temos? Tem que pensar aqui num determinado número complexo z elevado a um determinado n, né, um número aí natural, tá bom? A ideia é que esse z seja z vezes z, como nós tratamos qualquer potência, tá? O que ocorre é o seguinte: anteriormente nós já assumimos como verdade, inclusive demonstramos, que, por exemplo, o z1, um número complexo vezes outro, na forma trigonométrica, pode ser escrito como ρ1 vezes o ρ2, né? Cosseno de θ1 mais θ2, né? Mais i seno de θ1 mais θ2. Bom, beleza. Só que o que, que nós temos aqui? Em vez de um Z2, nós temos o Z1 de novo, porque é uma potência, né? Então é ele vezes ele mesmo. Então repare na transcrição aqui, ó. Z1 vezes Z1. Vá acompanhando, né, o módulo do número complexo 1, só que aí no lugar do 2 é o 1 de novo. Veja, aqui também a ideia, ó. Cosseno de θ1 e ele de novo, porque é o mesmo número complexo que eu estou multiplicando de novo, tá? Mais e a mesma coisa, seno de θ1 mais θ1. Se nós fizermos para z ao quadrado, né? Isso aqui seria z ao quadrado, correto? E dá para simplificar esse z ao quadrado, repare. Então nós teríamos que z ao quadrado é igual a ρ1 vezes ele mesmo, então é ele ao quadrado, tá vendo? Cosseno de θ1 mais θ1, então é 2 vezes θ1. Mais e seno, de novo, né? θ1 mais θ1, 2 vezes θ1. Então repara que ficou meio parecido isso aqui, né? Ó, o z está ao quadrado, o ρ1 ficou ao quadrado e o θ ficou multiplicado por esse 2 também. Se nós fizermos aqui, né? Pensarmos na ideia de o z1, ou melhor, o z pode ser o z, né? Aí eu não vou ficar falando mais em θ1 e θ2, só em θ1, ou melhor, em θ, tá? Se eu pensar nele ao cubo, teria z vezes z vezes z. Mas esse pedaço aqui já é z ao quadrado, correto? Então eu posso pensar que isso daí seria, né, z ao quadrado vezes z. E aplicando a mesma ideia, sendo recorrente naquela ideia, né, do produto de dois números complexos, o que, que nós teríamos aqui? Ó? O módulo de ρ, né, ao quadrado, tá? Vezes o cosseno. Perdão, vezes ainda não. De ρ ao quadrado, que aí corresponde a esse aqui, tá? E agora vezes o módulo dele de novo. Ρ, tá? E aí sim, vezes o cosseno de θ1 vezes 2, que já apareceu por conta do z ao quadrado. Acabamos de ver isso, ó, no z ao quadrado aparece 2 vezes θ1. Ou melhor, aqui nós não estamos chamando de z1, então só de θ, tá? 2 vezes θ. Mais, então eu tratei desse, ó. Só que está faltando o θ desse aqui. Então mais θ de novo. Tá? Mais i, mesma ideia. Seno de 2 vezes θ por conta do z quadrado, mais θ por conta do z elevado a 1, que finaliza ali. Então repara que se nós melhorarmos isso, nós temos que z ao cubo, z ao quadrado vezes z, é ρ ao quadrado vezes ρ. De novo, ó, ρ ao cubo. Né? Cosseno de 2θ mais θ dá 3θ. Cosseno de 3θ. Mais a mesma coisa aí, seno
de 3θ. Bom, repare de novo, né, o que ocorre aqui, ó. Mesma ideia. E essa ideia é intuitiva, né? Se você fizer mais uma vez, você percebe que vai aparecer o ρ aqui de novo, e aí isso aqui vai para a quarta. Você percebe que vai aparecer outro θ aqui, você vai somar e vai ficar 4θ, né? Então, nós conseguimos concluir aqui, ó, com certa facilidade, que z elevado a n, né, pode ser, claro, já definimos aí que o n tem que ser natural, tudo, né? Pode ser escrito da seguinte maneira: igual a ρ elevado a n, tá? Cosseno de... Aí repara, ó, eu estou pondo ρ elevado a n por quê? Porque esse expoente que apareceu aqui no z, ele vai aparecer aqui no ρ e no θ, tá? Então, no θ não como expoente, né, mas como produto. Então aqui, cosseno de n vezes θ, lembra lá? Porque era 3, agora é n, tá? N vezes θ, mais I seno de n vezes θ. Beleza? Essa é a expressão de uma potência aí para números complexos, tá? Essa é chamada também de primeira fórmula de Moivre, tá? Pronúncia, acho que é Moivre aí, se não me engano, um francês. Beleza? Bom, o que isso significa? Que nós partimos de um Z1 vezes Z2 e agora estamos num Zn, né? Podemos fazer um exemplo aqui, ó. No vídeo anterior nós fizemos aqui um determinado Z como 2 cosseno de π sobre 4 mais I seno de π sobre 4. Beleza? Então, você já tinha percebido do outro vídeo, nosso comentário, de que haveria provavelmente um giro ali, né, desse ponto que representa o número complexo, porque mexe no grau, aqui mexe no argumento, e também uma diferença no tamanho do módulo. Então, repara aqui que se nós fizermos aqui z elevado a n, vamos ter aqui 2 elevado a n multiplicado por cosseno de π sobre 4 n vezes, tá? Mais I seno de π sobre 4 n vezes. É só isso? É uma questão mais, digamos, interpretativa. Por quê? Porque às vezes esse n pode aparecer de uma maneira camuflada aí. Por exemplo, às vezes perguntam para você aí o z elevado a 10. Como é que fica z elevado a 10, né? Então, z elevado... Deixa eu aproveitar uma outra página aqui. Vamos pensar aqui, ó. Esse mesmo z elevado a 10, ele vai ser, ó, repara, no lugar do n entra 10. Então, 2 elevado a 10, tá? 2 a décima cosseno, né? Olha lá, repara, ó. N vezes π sobre 4. Então, 10 vezes π sobre 4. Mais I seno de 10 vezes π sobre 4. É mais ou menos essa a ideia. Claro que aqui cabe simplificações, né? Se você dividir por 2 aqui fica 5 e 2, né? Que é a mesma ideia. 5 e 2. Você consegue mexer nisso daí também. E aí o tamanho do módulo, veja, ó. Do Z era 2. Do Z a décima, o módulo passa para 1024, que é 2 a décima. Tá? E há um giro aqui bem grande, ó. Você tem aqui cosseno de 5π sobre 2. De 5π sobre 2 mais I seno
de 5π sobre 2. Então pensa aí, ó, né? O π ele equivale a 180 graus. 5π equivale a 5 vezes 180 graus. O sobre 2 eu também faço isso do outro lado. Então você tem aqui, ó, só para a gente ter uma noção, 180 por 2 fica 90. 5π sobre 2 é 5 vezes 90 graus. Tá? Então, isso aí equivale a 400, né? 5 vezes 9, 45. 450 graus, beleza? 450 graus passa de uma volta completa, tá? Então, o que você faz aqui? Ou você divide por 4, tá? Que poderiam ser várias voltas, e a divisão é mais certa. Ou como passa um pouquinho só de uma volta, você consegue fazer isso de uma forma, por exemplo, por uma subtração. Mas vamos supor que passe bastante, né? Aí o que você faria aqui? Você pega o 450, nós já usamos essa estratégia para potência da unidade imaginária, né? 450, uma ideia parecida, graus, e divide por 360 graus, que é uma volta completa, né? Então aqui vai dar a subtração que eu sugeri também, né, para esse caso, que é o menos 360 graus aqui, tá certo? E você percebe que, que passa de uma volta aqui os 90 graus, que é o que sobra, né, pessoal? Então aqui nem compensa usar de meios aqui para pôr números decimais, né? Porque o que a gente quer é visualizar isso, onde parou. Então, nós demos uma volta e parou nos 90 graus. Então, quer dizer, ó, vamos lá. O que nós temos aqui? De início, nós temos o Z, tá? O Z que está no π sobre 4, de raio 2 ali, né? De distância 2, e que está no π sobre 4. Então, se a gente pega aqui um plano complexo, né? Você pega aqui, ó, o Z, ele tem raio 2 no π sobre 4, que é 45 graus. Então, vamos supor que aqui é 2, que aqui é 45. Tá? Então, aqui está o Z. O Z elevado a décima, por sua vez, está bem mais longe, né? E aí ele para nos 90 graus, ele já deu uma volta aqui, ó, né? Esse é o ângulo dele aqui, ó. Ele já deu essa volta, entrou para a segunda volta aqui e parou aqui nos 90 graus. Então, se ele para nos 90 graus, ele está sobre o eixo vertical aqui, né? E aí com a distância de 1024 unidades. Então, ele, poxa, está muito lá em cima, né? Esse seria o Z elevado a décima. Então, aí você tem uma noção do que acontece, tá bom? Eu gostaria também de reforçar e apresentar aqui as potências da unidade imaginária, porque já foi tema de discussões anteriores, tá? E eu acho que é justo fazer um comentário a respeito. Então, você tem aqui, ó, em um segundo exemplo, beleza? Já vencemos ali aquele primeiro exemplo. Então, quando nós temos aqui as unidades imaginárias, né? A unidade imaginária, na verdade, nós temos as potências dela, nós tínhamos lá, ó, i elevado a 0, né? I elevado a 1, i elevado a 2, né? E aí aqui o i elevado a 2 a gente já colocava que era menos 1, o i elevado a 0 nós já colocávamos que era 1, né? E aí isso ia se seguindo, i ao cubo era menos i, o i à quarta, e assim por diante, né? O que nós percebemos? Que nós fazíamos ali uma divisão por 4 e esse ciclo ele continuava se repetindo. O que eu gostaria de mostrar para vocês sobre isso é que esse i ele pode ser representado, né? Ele pode ser representado na forma trigonométrica. Veja, se eu chamo de um z de i, eu estou dizendo assim, olha, isso também já foi discutido num dos primeiros vídeos sobre números complexos. Eu tenho aqui z igual parte real zerada, parte imaginária aqui, né? Então, um imaginário puro, que nós chamamos.
Então, é possível observar o i como um número complexo, que é dito imaginário puro, tá? Se você também consegue observar ele via gráfico, né? Você consegue observar ele via gráfico, nós também discutimos sobre isso. Então, o i no plano complexo, tá? Ele tá aqui no eixo que representa a parte complexa, que é o eixo vertical, tá? A parte real está zerada, né? Então, e aqui temos uma unidade, tá certo? Então, ele tem uma unidade aqui de distância até a origem, tá? É o módulo dele. Nesse caso, né? Não preciso nem fazer a conta para verificar, mas se precisar, você também sabe que é possível. Nós já vimos isso também. Então aqui nós temos o z igual a i, representado aí. Ou seja, você sabe que o argumento dele é de 90 graus mesmo sem fazer nenhuma conta, tá certo? Então eu já tirei esses dados daí. Olha, se nós chamamos z de i, um exemplo de número complexo, e aí eu estou pegando em particular a unidade imaginária, né? Você tem que deriva disso aqui, que o ρ, né? O módulo de z é 1 e o argumento θ é de 90 graus, tá? Que nós costumamos colocar em radianos aqui, então π sobre 2. Bom, se você pega, né, nós estávamos discutindo sobre as potências, né, e para evitar que você acredite só naquela divisão por 4, você pode observar aqui, olha. Então, se nós temos que ele começa dessa maneira, nos 90 graus, você pega aqui, por exemplo, um z ao quadrado, tá? Você pega aqui z ao quadrado. E aí você vai ter que z ao quadrado, na forma trigonométrica, ó, é ρ ao quadrado, cosseno de 2θ, mais i seno de 2θ. Se nós substituirmos aí pelas informações que nós temos, nós vamos ficar assim, ó, z ao quadrado é igual, esse ρ vale 1, 1 ao quadrado, cosseno de 2 π sobre 2, mais i seno de 2π sobre 2. Repare que aqui nós temos um corte, né, um cancelamento, 2 com 2, fica só o π. O que isso significa, gente? Olha, o módulo vezes o módulo não mudou nada, né? A distância dele continua sendo 1 para a origem. Tá? Ao contrário do nosso exemplo anterior, vamos voltar, do nosso z a décima, ó, que o módulo saiu de 2 e foi para 1024. Quando eu pego 1 e elevo a qualquer potência, ele vai ser 1, né? Então não vai mudar, é uma particularidade, tá vendo? E aí o que vai acontecer? Olha, se a distância não muda, a única coisa que vai mudar é o argumento, né? Então vai ocorrer um giro do número aí, vamos dizer assim. Então, lembra que ele estava aqui nos 90 graus? O z, deixa eu destacar com outra cor, ele estava aqui, ó. Esse era o nosso z. O z ao quadrado, ele saiu dos 90 graus e foi para os 180 graus, ó, que é o π que apareceu aqui. Então aqui nós temos z ao quadrado, ainda com a distância de 1 unidade. Z ao quadrado. Então aqui eu tenho 1 de diferença e aqui eu tenho 1 também de diferença. É claro que aqui ele vai bater no menos 1, né? Já que a gente mede aqui no sentido anti-horário, tá? Então vamos para mais um aqui, ó. Vamos pegar aqui o z ao cubo. Como é que ficaria o z ao cubo, né? Rho ao cubo. E eu estou sendo redundante nessa fórmula, pessoal, só para memorização mesmo. Afinal de contas, nós estamos aprendendo, né, a mexer com ela, então é bacana retomar. Tá? Então, Rho ao cubo, cosseno de 3θ mais i seno de 3θ. Fechou? Aqui. Substituindo, nós temos z ao cubo igual 1 ao cubo. Nesse caso específico, vale lembrar que o módulo é 1, tá? Cosseno. O θ, lembra que era π sobre 2, né? Vamos voltar, ó, era os 90 graus, tá?
Então, cadê? Já até destaquei aqui. Π sobre 2. Então, vamos colocar ele aqui. 3π sobre 2, né? Então, tá vendo? Ó, o que está acontecendo? 3 vezes 90 vai bater lá no 270 aí, né? Vezes seno de 3π sobre 2. Correto? Então, de novo, ó, o 1 ao cubo não vai mexer, o módulo continua o mesmo nessa potência, né? Então, você tinha aqui, ó, o primeiro z estava aqui, o segundo, né, que era o z ao quadrado, estava aqui. Agora o z ao cubo ele vai para 270 graus, que está aqui embaixo, no menos 1. Um z ao cubo. Tá vendo que ele está dando essa volta? O z à quarta, você vai ver que vai acontecer aqui, ó, 4π sobre 2. O 4 sobre 2 dá 2, então vai ficar 2π, que é os 360 graus. Aqui não vai influenciar ter um 4 como expoente, então vai ficar aqui, ó, 360 graus, com uma unidade também. Isso aqui é z à quarta. Aí o z à quinta vai dar os 5π sobre, né? E aí você vai ter aqui também mais 90 graus. E aí vai bater aqui no z de novo. Então o que está acontecendo é isso, ó. Tá vendo? É esse ciclo aí que nós vimos lá anteriormente, agora mostrado aí para você como potência pela primeira fórmula de Moivre, né? Que é a potência de um número trigonométrico na forma trigonométrica. Perdão, de um número complexo na forma trigonométrica. Então, com isso, nós ficamos com dois grandes exemplos, né? De utilização da fórmula, de aplicação na fórmula num número propriamente dito. E essa grande ideia do que ele está fazendo, né? Então ele aumenta esse número complexo e dá um giro nele, tá? Então vai levando ele para mais longe ou para mais perto. Esse aumenta, né? Eu já disse que varia, na verdade, não só aumenta, pode acontecer de diminuir, e leva ele para mais longe ou mais perto. Nesse caso, inclusive, deixou ele com a mesma distância sempre, né? Que é o 1, só girou ele aí, beleza? No sentido anti-horário, tá bom? Então é isso, espero que mesmo de forma mínima vocês tenham compreendido, porque parece algo meio extenso e meio complexo, mas é porque decorre um pouquinho de lembretes lá da trigonometria, né?